Vamos lá, irmãos, continuando aqui, nosso último dia de aula de metodologia científica e gestão eclesiástica, o segundo bloco, né? Hoje, glória a Deus, nosso último dia. Então, a gente está trabalhando especialmente em gestão eclesiástica, e a gente está falando agora sobre identidade de uma igreja, e principalmente identidade visual. E hoje eu quero agora, nesse segundo bloco, estar gastando esse tempo com vocês. Eu quero agora fazer umas lições de casa rápida com vocês, porque parece bobeira, mas indiferente da identidade, todos nós temos uma identidade. E eu gostaria agora de colocar no coração dos irmãos e na mente dos irmãos a centelha do que tentem lembrar que a Igreja de Jesus ela tem uma identidade na Terra. E a nossa igreja local, ou a nossa denominação, também tem uma identidade. Eu conversava ontem com um irmão, que é da Assembleia de Deus, e ele está querendo voltar aqui a fazer o seminário conosco. No passado, ele começou a fazer conosco o curso básico, e infelizmente ele não conseguiu concluir, em virtude do trabalho dele. Ele trabalhava como bombeiro do SAMU, e agora ele está querendo retornar e fazer conosco aqui o seminário, e quem sabe ele e a esposa virão. E ele é da Assembleia de Deus. Ele dizia assim para mim: sabe, pastor, lá na nossa igreja tem escola bíblica, ela é muito boa, mas eu não sei, né, vocês são diferentes. Aí eu, com toda humildade, disse assim para ele, eu falei assim: irmão, a Assembleia de Deus tem uma identidade maravilhosa, é uma igreja conhecida como uma igreja de poder, uma igreja conhecida como uma igreja de evangelismo, trabalho de evangelismo pessoal. Não é verdade? Não é assim, irmãos? Podem ver, a Igreja Assembleia de Deus, ela é esplêndida, ela é maravilhosa, quando a gente olha como expressão nacional. No mundo ela tem uma expressão, mas no Brasil ela é diferente. Ela brilha no Brasil. Eu não gosto que eles são barulhentos, eu não gosto que eles trabalham muito com dons. Você pode até não gostar, mas elas têm virtudes, ou seja, elas têm uma identidade como igreja local. E eu dizia para ele, eu falei: irmão, né, nós batistas, presbiterianos, metodistas e congregacionais temos uma história do que somos um povo de estudo. É a nossa identidade. Temos uma identidade. Deus deixou uma identidade. É normal qualquer pessoa ir numa igreja batista e aprender bastante, assim como numa igreja presbiteriana, numa igreja metodista. Tem outras igrejas que são assim? Tem. Existem outras? Existem. Mas percebam, cada uma tem uma identidade, cada uma aflora, né? Então, agora eu queria fazer de uma forma bem prática essa questão da identidade visual. Vocês já notaram que hoje, principalmente depois do fenômeno da tecnologia, hoje essa questão da identidade ela está sendo mais trabalhada. No intervalo, Wesley falava para mim, né, pastor, você já notou que, né, o McDonald's, por exemplo, ele tem as cores vermelha e amarela? Irmãos, existe uma inteligência em cima de cada marketing. Existem estudos, o porquê é azul, o porquê é preto, o porquê é vermelho, o porquê é amarelo. As coisas não são assim jogadas. Algumas coisas até nascem meio que por acaso instintivo, mas a grande maioria das pessoas, elas têm um trabalho imenso em cima disso. Então, agora aqui, Gil, cita uma igreja que você gosta bastante. A gente vai fazer agora um case bem rápido. Uma igreja que você acompanha nas redes sociais, tal, que você admira muito, que tem uma expressão, uma projeção. Qual igreja? Você lembra de alguma? Ou o pastor Johnny, por exemplo? Eu gosto bastante da igreja do irmão Douglas Gonçalves. Sempre estou ouvindo ele. Douglas Gonçalves. Jesus Cop. Tá, então vamos lá. Então vamos aqui fazer um joia. Então, olha só que interessante. Então, pastor Johnny, diga você também uma outra igreja. Presbiteriana. Presbiteriana, maravilha. Então vamos lá. Então, olha que interessante. Então, agora vamos fazer um case prático, tá? Sobre a questão da identidade
Será que a identidade ela é uma coisa que a gente tem que preservar? Será que a gente tem que ensinar para os membros ou a gente vai falar, não, eu sou um povo de Deus? Né? Que nem uma irmã chegou para um pastor e falou assim, o pastor pergunta para uma irmãzinha da igreja, ô irmã, você está sumida? Ela falou, pastor, é porque de segunda-feira eu vou na igreja tal, terça-feira eu vou na tal, quarta eu vou na tal, quinta eu vou na tal, na sexta e domingo, em vez em quando eu venho aqui. O pastor falou, mas filha, você não era daqui? Eu falei, pastor, eu sou de todas. E aí? E aí, dá para ser crente assim? Eu sou de todas? Eclética, né? Ela é eclética, né? Moderninha, né? A irmã é moderninha. Mas vem cá, tem igrejas que facilitam isso ou não? Opa! Vocês já notaram que o neopentecostal, ele sai de uma neopentecostal e vai para outra neopentecostal, que é o mesmo público, irmãos. Porque não tem filiação, né? É o mesmo público. Não tem filiação. Algumas igrejas até mais emergentes, como a gente chama também, muitas vezes, é o mesmo público. Saiu da Renascer, foi para a Bola de Neve, que da Bola de Neve foi para outra igreja, que da outra igreja está indo para outra, que agora a igreja da vez. Geralmente é o mesmo público. Rotativo. É? É rotativo. Rotativo. Pastor, qual o problema? Todo problema. Não cria identidade. Por quê? Porque falta identidade. Todo problema. Existem coisas que Deus projetou que tem que ter identidade. A igreja de Jerusalém era de Jerusalém, a igreja de Antioquia de Síria era de Antioquia da Síria. Havia identidade. Havia combinação. Então, percebam, essa questão da identidade, e hoje eu quero trabalhar agora nesse segundo bloco, principalmente sobre a identidade existencial de uma igreja, e quero trabalhar dentro da espiritualidade. Porque, irmãos, esse momento que a gente está vivendo agora, e a gente vai fazer aqui algumas demonstrações bem práticas sobre essa questão da identidade visual, ela é legal, mas ela só se torna legal e importante se ela não perde a sua essência. Então, por exemplo, por isso que eu perguntei para o Gil, né? O Gil falou qual que é a igreja mesmo, Gil? É Jesus Cop, Jesus. pastor Douglas Gonçalves. Então vamos lá, então vamos procurar essa igreja agora. Vamos lá. Igreja aqui? Qual o nome? Jesus Cop. Não é isso, Gil? Deixa eu fechar aqui. Jesus Cop. Isso. Deixa eu abrir aqui outra janela. Vi. Então. Eu já vi, já. Já? Então, Ele é bem forte nas redes sociais, o canal dele deve estar beirando uns quase 3 milhões de pessoas. Então, como que é o nome da igreja? Jesus Cop. É com C-O-P-Y. Como Cop. É o quê? Jesus Cop. Jesus Cop. Bem moderno, né? É porque... Jesus Bem Cop. moderno. Ele começou fazendo um trabalho e, né? E aí, ó, vamos Ele lá. é filho do pastor Josué Gonçalves, né? Que é um pastor muito focado Em família. em família, isso aí. Isso, então. Você vê? Tem Esse nome em pastor eu inglês. conheço. Então, deixa eu pôr aqui. Olha aqui, irmãos. Deixa eu pôr aqui do guia do Chrome mesmo. Aqui, Jesus Cop, joia. Compartilhar. Olha lá. Joia. Aqui, né, Gil? Né? Cadê? Isso. Isso Né? mesmo. Agora vamos lá para a igreja. Lojas, tal. Cópia é o quê? Uma sigla? De cópia mesmo. Cópia mesmo? Aqui, né? Olha aí, ó. Ele tem como lema fazer pessoas a cópias de Jesus. Isso, né? Ou seja, a ideia é fantástica, contemporânea, fantástica, Sim. né? E ele tem uma comunicação nas redes muito brilhante. Olha aí, ó. Jesus Cop. Aqui, ó. Aí estamos entrando aqui. Ó, Jesus Cop. Baixa o seu app. Tem app, olha que coisa fantástica. Eu não acompanho, né? Mas olha só, que legal. Aliás, eu sigo ele, sim, mas eu sigo ele no YouTube, etc. E tal. Opa, parou? Interrompeu? É mais conhecido na rede social mesmo. É. Não sei por quê. Mas até a cidade onde ele atua, que é em Bragança Paulista, eles são bem fortes lá. É, né? Faz muito tempo, eles estão bem na entrada da cidade e, assim, tem um trabalho bem ativo. Então, muito interessante, né? Deixa eu só... Não estava mostrando nada para vocês, tá? Não. Tá carregando. Parou, não sei por que razão. Aqui, voltei. Tá. Acho que a Então, internet. irmãos, olha só. Eles têm uma identidade? Tem.
Eles têm uma identidade visual? Tem. Isso é relevante? É. Por que é relevante? Porque, irmãos, querendo ou não, esse é um momento contemporâneo. Esse é um momento singular para nós. Pastor, isso é o mais importante? Claro que não. Lembra que eu falei para vocês que o texto que nós lemos no primeiro bloco de Paulo, aproveitem a remir o tempo, ou seja, aproveitem as oportunidades. Olha, é uma igreja contemporânea, uma igreja né? O pastor Johnny falou de outra igreja, né, pastor? Qual que foi a igreja que você disse? Igreja presbiteriana. Eu gosto, bom, tem a do pastor Hernandes, né, que é presbiteriana de Pinheiros. Então, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mas vamos pôr aqui, Igreja Presbiteriana, olha só, do Brasil. Aqui você vai ver, há uma identidade ou não há uma identidade? Total. Total. Quando você vê, esse é o logo da Igreja Presbiteriana. O logo da Igreja Presbiteriana, você sabe o que isso daqui representa, irmãos, ou não? Já viram alguma coisa, não? Eu sei. É a sarça ou não? É a sarça, Não, mas é a sarça com alguma outra coisa. Qual? Isso aqui está ligado à tulipa. 5 pontos. Sim, mas principalmente o logo da presbiteriana, ela tem uma ideia dupla, Júnior. Você vai ver aqui, ó, quer ver? Deixa eu pôr outra imagem. Mas o símbolo ali é a tulipa, né? Então, não, mas na realidade, bom, segundo eu ouvi, né? Segundo eu ouvi, Júnior, é o quê? De fato, deixa eu pôr aqui, ó, pôr em outra janela. Onde está? Aqui. O logo aqui, ó. Olha só. Aqui, tá vendo esse? Vamos pegar esse daqui, esse desenho que tá maior. Tá vendo? Ó. Igreja Presbiteriana do Brasil. O logo é a sarça, mostrando quando Deus falou, e no meio aqui é o fogo queimando, mas é um pombo. Seria dando uma ideia do Novo Testamento, ou seja, uma união do Velho Testamento e do Novo Testamento. Interessante, né? Então, segundo eu tinha ouvido falar. Mas percebam, indiferente disso, quando nós estamos estudando, ou acompanhando, quando passamos pelas redes sociais, e de repente a gente olha e vê o quê? Vê a igreja presbiteriana, né? A gente olha e vê esse símbolo aqui. Nós já sabemos que a igreja é presbiteriana, concorda? Em qualquer lugar a gente fala, a igreja é presbiteriana. Eu estou vendo a igreja presbiteriana do Brasil. Tem várias presbiterianas, tá, irmão? Né? São várias presbiterianas. Elas têm um concílio. O que mais? Me falem de outra igreja. Então, prestem bastante atenção. Há uma identidade? Tem uma cor que predomina aqui? Ou não? Verde. Verde. Por quê? Será que foi à toa ou não? O que vocês acham? Creio que não, o fundador era palmeirense. Brincadeira. Isso daqui da divisão de igreja. Não pode falar isso daqui, não. É uma Heresia. Heresia, né? É palmeirense, mas... Fale em outra igreja, irmãos, que vocês gostam, que vocês admiram, que vocês acompanham. Uma igreja que está em... Projeto Vida, pastor. Projeto Vida. Batista, né? Sim, Igreja Batista, mas qual? Vamos lá, Júnior. Igreja Batista, qual? A Convenção Batista Brasileira. Ou você quer... Pode ser. Aqui, ó, Convenção Batista Brasileira. Vamos pôr aqui a Convenção Batista Brasileira. Tem um logo? Tem, ó. Esse símbolo aqui, ó, até que nós vimos há pouco, ó. Tá vendo esse logo? É o logo praticamente da Convenção Batista Brasileira. Há um padrão? Há suas... Como Batista, irmãos, deixa eu até explicar uma coisa aqui para vocês, tá? Batista, ele é democrático. Então, as suas igrejas não precisam seguir o mesmo logo. Né, Júnior? Elas têm a liberdade. Porque a convenção, ela apoia as igrejas. As igrejas são independentes. Então, muda um pouco, tá bom? E agora, deixa eu mostrar também a Convenção Batista Nacional, da onde é a minha história. Convenção Batista Nacional.
Olha só, aqui é a Convenção Batista Nacional. Podem ver que também, aqui, deixa eu até voltar, é o mundo pegando fogo. Porque a Convenção Batista Nacional, ela nasce dentro da onde? Ela nasce debaixo da brasileira, e então, ela é a filha mais nova da brasileira, eles colocaram o mundo, colocaram aqui esse mundo entre combate, como se fosse conchetes, né? Conchetes? Esqueci agora, deu um branco. Tem uma explicação. E pegando fogo, né? Por quê? Porque Batista Nacional tem a característica de ser conhecido como uma igreja avivada. Mas perceba, tem uma cor que predomina. Tem ou não tem? Tem. Bom, vermelha. Aí dá briga agora, hein? Eita, meu Deus, e agora, hein? Meu pai. Os batistas brasileiros aí agora vai dar mais briga entre os brasileiros e os nacionais, porque os brasileiros têm uma corzinha aqui mais da bandeira do Brasil, né? E aí os nacionais estão com mais cara mais moderninho de socialista, né? O vermelho. Mas não é o vermelho do pessoal da esquerda, não, tá, irmãos? É o vermelho do sangue do cordeiro, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção. Achei que era flamenguista. Eu vou citar mais uma igreja, irmão, que vocês gostam bastante. Vamos lá. Me deem mais uma igreja. Vocês acompanham? Paz Church. Paz Church. Vamos lá. Paz Church. De quem é essa igreja? Paz Church. Pastor Eibe. Pastor Eibe. Aqui é de São Paulo, tá? Essa é a Paz Church, mas é de São Paulo. Vamos pôr então aqui. Vamos pôr na Paz Church, não de São Paulo, porque ó, você vê como eles já fazem. Nós estamos em São Paulo, então eles já trazem São Paulo. Olha só que interessante, eles já trouxeram a mais próxima de nós. Mas se eu colocar aqui Paz Church só, vai vir a sede. E aqui o pastor Eibe. Agora perceba, olha lá o logo. Estados Unidos, né? P é de paz. Né? Então, ó, aqui tem todas as igrejas no Brasil. Irmãos, percebam, essa identidade visual, ela é boa ou não é boa? Ela é extraordinária. Concorda? Sim, eu concordo. O que vocês acham disso? Maravilhosa. A igreja, estamos vendo. Sim. A igreja é de fora, né? Hã? É de fora do país, a igreja. Não, ela nasce aqui, ela nasce em Santarém, Júnior. É que ela nasce aqui, ó. Aqui, ó. Ela nasce em Santarém. São Paulo, lá em Anália Franco, a gente chegou até a visitá-la. Então, ela nasce em Santarém, ela vai crescendo no Brasil e agora ela já chegou em outros países. É uma igreja que nasceu lá em Belém do Pará, Júnior. Mas só que ela teve uma expressão tão grande que ela foi se espalhando. Eu sei, mas por que no Brasil tem esse nome? Então, foi uma maneira de se criar unidade para você ser... Pensa assim, como esse momento contemporâneo, Júnior, quando você, por exemplo, fala Convenção Batista Brasileira, é uma unidade, você concorda? Sim, mas quando nós falamos de Convenção Batista Nacional, é uma identidade. Eu sei, mas estou falando assim, de você preservar a língua, o vernáculo. Nossa, sim. É porque, Júnior, eu também, estou entendendo. O moderninho. Tá. Aí, esse lado, Júnior, é o lado, vamos falar aqui abertamente, né? Esse é um lado que a gente acaba, vamos dizer assim, aceitando pelo fato de ser um momento contemporâneo. É um momento contemporâneo. Então, Paz Church, né, por exemplo... Aqui nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, eles iam pular nossa língua, português lá. É difícil. Não sei dizer, Júnior. De fato, eu entendo a sua crítica, mas eu queria agora... A questão da aceitação, né? Não, eu entendo a sua crítica. Deveria ser Igreja da Paz. É Brasil, né? Não, concordo. Mas eu concordo com você, mas assim, vamos dar o direito de dúvida, no sentido assim, olha a identidade visual deles. Não, quanto a isso, não estou questionando. Estou falando a questão do nome. É brasileiro que está no país, mas ele não aceita o vernáculo. Ele quer eu sei.
Você é da turma do Brasil para Cristo, do pastor Rai, que quer ver o nosso povo. Nosso Eu também penso vernáculo, assim. nossa língua. Eu vou até dizer mais. Eu sou tão kamikaze nesse sentido que bom, eu vou chegar lá, vou explicar para vocês por que eu estou falando tudo isso. Porque, irmãos, quando a gente fala sobre essa identidade visual, e aqui a gente está numa aula de gestão eclesiástica, essas identidades, nesse momento contemporâneo, é maravilhoso. É maravilhoso. Porque olha só que interessante. Há pouco nós fizemos a citação de vários nomes. Então vamos voltar para cá. Ó. Olha só que interessante. Vamos pegar aqui no Google. Quando a gente põe aqui, por exemplo, Past Church na internet, né? Olha só. Vê um monte de coisa da Past Church. Tá vendo? Coisa fantástica. Concorda? Quando a gente põe, né, Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Nacional, quando está sincronizado, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, agora, deixa eu pôr aqui para vocês uma igreja que eu acompanho, não acompanho muito, mas eu já acompanhei bastante. Igreja Mananciais, aí pertinho do nosso irmão. Aqui, ó, a Igreja Mananciais, Rio de Janeiro. Aqui, ó, Igreja Mananciais. Já ouviram falar dessa igreja? Tem uma aqui próxima de casa. Poxa, uma igreja... Eu, particularmente, fiquei impressionado com essa igreja na pandemia. Eu conheci ela, né, na pandemia. Vamos abrir aqui. A identidade dela, a maneira que ela se apresenta nas redes, a maneira que ela tem identidade visual, até o seu logo é praticamente ela lembra a água e ela lembra o M, né? Ou seja, tem toda uma explicação. Eu, particularmente, na pandemia, e por que eu estou entrando nesse ponto aqui agora, irmãos? Eu estou entrando nesse ponto para mostrar para vocês, lembra que há pouco eu falei para vocês que a identidade existencial da igreja ela é espiritual? Ela é espiritual. Mas nós estamos vivendo um momento contemporâneo que a gente pode usufruir. A gente pode usufruir de muita coisa. Por exemplo, parece bobeira, mas o Natan está lá em Volta Redonda, conheceu o nosso seminário pelas redes sociais, de uma forma direta, por meio do quê? Por meio do Spotify. Não foi isso, Natan? Então, o que acontece, irmãos? Quando a gente explora bem essa questão, foi pelo Spotify, né, Natan? Foi sim. Foi pelo Spotify ou foi por uma outra plataforma de podcast? Spotify. Porque hoje, né, por causa desse negócio do podcast, irmãos, as nossas aulas estão no podcast da Apple, podcast da Amazon, no podcast da Google, no podcast, até um monte de podcast, principalmente do Spotify. E eu fiquei impressionado como que esse mundo ele interage. Agora, qual é a dica que eu queria dar para vocês? Preservem essa questão da identidade visual. Não só para vocês mesmos, como pessoas, né? Porque, percebam, irmãos, até mesmo como pessoa, como ministro, e como igreja, tentem gerar na igreja de vocês uma contribuição para que essa identidade visual ela tenha projeção. Por quê, irmãos? É uma linguagem nova. Sabe aquela ideia? Antigamente nós não tínhamos isso. Então, na nossa simplicidade, era a forma que nós íamos fazendo igreja. A gente ia fazendo igreja com o que tínhamos. Então, não tínhamos uma identidade visual, não tínhamos essa questão da necessidade das mídias. Quem fazia isso eram as igrejas ricas, mas hoje não. Hoje há uma identidade pessoal, uma identidade local, uma identidade denominacional, e nós precisamos resgatar isso. E isso é muito interessante. Agora, guardem isso que eu quero falar para os irmãos. Qual é o maior patrimônio de uma igreja? Qual é o maior patrimônio de uma igreja? Vamos lá. Patrimônio a gente pensa de riqueza, de bens. Qual a maior riqueza de uma igreja? Pode falar, não é pegadinha, não. Desculpa, eu não entendi sua pergunta, pastor. O senhor está falando de bens materiais, é isso? Não, eu estou falando de patrimônio.
Patrimônio. Né? Quando a gente fala de patrimônio, é riqueza, né? Os membros, os irmãos. Entendeu, pastor? Qual é a maior riqueza de uma igreja local? Ou de uma igreja? Eu não sei o que eu ia falar mesmo, pessoal. A Maísa disse. Os membros, os Os membros, irmãos, as vidas, as almas. Uhum. Né? Concordam comigo? Nós não somos uma empresa, não somos uma corporação. Somos o quê? Um organismo. Somos o corpo de Jesus. Mas esse momento pelo qual estamos vivendo é um momento muito curioso. Então, olha só, esse ponto ele é muito importante. Qual é a identidade espiritual? Qual é a identidade existencial de uma igreja? A sua vida espiritual. Qual é o maior patrimônio? Qual é o maior bem da igreja? São as almas. Todas elas. Por isso que não importa se a igreja é pequena, minúscula, se é uma igreja macro rica. Se está na favela, se está na encosta ou se está nos palacetes. Porque a maior riqueza são as almas. Ponto. E dentro dessas almas, ali vai ter as suas lideranças, vai ter as suas organizações, e depois vai ter o quê? Os bens. Mas os bens, irmãos, para uma igreja séria, ele é só um objeto. Os bens, para uma igreja séria, é só o caminho pelo qual a gente vai ganhar mais vidas. Não é o resultado último. Os bens é uma bênção que Deus nos dá, o prédio, etc. e tal. Por que eu estou falando tudo isso? Porque durante esses 2000 anos de igreja, a igreja de Jesus, ela sempre foi uma igreja que venceu, que vence, que vencerá, sempre foi uma igreja que prevaleceu, indiferente de qualquer coisa. Ela soube surfar nos momentos bons e soube passar pelos momentos de adversidade. Por que eu estou falando isso agora? Porque hoje, a igreja de Jesus na Terra, ela está podendo também deixar mais marcas com relação à sua identidade visual. Agora, essa identidade visual só vai ter sentido se a gente resgatar a essência da igreja primitiva, que o Júnior falou no bloco passado. Uma igreja que vive Cristo na sua essência. Pode ver, hoje temos muitos movimentos de igrejas maravilhosas, e principalmente essa molecada nova, com todo respeito à expressão, tem uma molecada nova que está fazendo igreja de uma forma muito brilhante. Eles estão conseguindo acessar as redes digitais, estão ganhando vidas pelas redes digitais, estão trazendo para as igrejas, estão batizando essas pessoas. Ou seja, Jesus está trabalhando por meio do sexto continente. Isso é maravilhoso. Agora, quanto tempo isso durará? Será que essa igreja também, que é digital e que também é analógica, ela pode se perder por causa desse momento de glamour? Opa, vamos lá. Será que a igreja de Jesus, de repente, não vai entrar também numa onda muito grande, que a gente vai ter que tomar certos cuidados para a gente também não fazer uma igreja que agrade ao cliente? Opa! E é por isso que a gente está aqui. Gestão eclesiástica, a gente olha para o todo, a gente surfa com aquilo que presta, mas a gente falou, opa, aqui a gente não negocia, ali a gente não negocia, acolá a gente não negocia. Por quê? Porque há uma identidade visual, há uma identidade midiática, mas há uma essência, há uma existência que a gente nunca pode perder de vista. Vocês concordam? Porque eu não tenho dúvida que pegamos aí uma molecada muito boa, muito ousada, que sabe manusear bem a tecnologia, mas que de repente pode estar se perdendo por causa dos números, por causa do dinheiro, por causa do sucesso. E é aqui que entra a maturidade dos anciãos, ou seja, da gente que já é carequinha, cabelo grisalho. Ou seja, a gente tem que saber também chegar nessa rapaziada e falar, opa, rapaziada, vocês estão se perdendo aqui. Que nem, por exemplo, recentemente, o Nicodemos assumiu um compromisso de ir para os Estados Unidos, se não me falha a memória, foi para a Califórnia, não foi? Se não me falha a memória, porque lá... De Orlando. Miami. Acho que Miami e Orlando. Acho que foi Miami e Orlando, então... Ele foi para lá porque lá o movimento evangélico é muito grande, mas é um movimento mais dos midiáticos. E vocês vão de convir comigo que, ao mesmo tempo, eles acertam muito, mas quando erram, erram muito. Olha o bololô que deu agora do problema de terem cantado uma música secular lá na Igreja Batista da Lagoinha. Vocês viram isso daí? É coisa desses dias atrás?
Vocês viram? A Igreja Batista da Lagoinha é uma igreja que tem uma expressão midiática maravilhosa, sabe mexer nisso, mas eles ceder o espaço da sede para um treinamento coaching. E me parece que, dentro desse treinamento coaching, eles só utilizaram o espaço. E no final do espaço, do treinamento coaching, eles cantaram uma música do Jota Quest. Meus irmãos, e aí eu digo para vocês, olha aí, ó. Aí me parece que o Valadão até foi nas redes sociais, eu só vi a chamada pedindo perdão porque foi errado. Ou seja, percebam, as coisas, elas tomam suas formas. Esse é o problema dessa questão midiática, essa questão da projeção, dessa questão da identidade virtual, tecnológica e demais, tudo isso. Porque se a gente olha, tudo bem que a gente não vamos desprezar, mas se você olhar a igreja primitiva, não tinha nada de identidade visual. A igreja, na verdade, não tinha nem igreja física, era nos lares. Mas perceba, Júnior, que vamos agora dar um direito de dúvida. Na Reforma Protestante, principalmente com Lutero, depois Calvino, ele estrutura tanto essa questão da reforma, principalmente Calvino, que Genebra virou um case. Segundo o próprio Franklin Ferreira, naquele podcast que eu passei para vocês no módulo passado, quando nós trabalhamos sobre história dos avivamentos, que a gente, aliás, compartilhamos aqui na classe, ele falou que Genebra se tornou um case tão grande que foi quase como uma matriz da igreja primitiva. E quando a gente estuda a história do protestantismo e o verdadeiro protestantismo raiz, eles conseguem dialogar com a política, com a cultura, com a sociedade, sim, de uma forma tão harmoniosa que também deixa uma identidade. Agora, ou seja, eu posso dizer que, de uma forma sábia, a gente pode articular. Agora, se a gente não tiver o crivo da palavra, e aí eu concordo com você, a gente se perde, porque na igreja primitiva, pode ver que tinha igreja apostólica, mas nos períodos de perseguição ou de expansão, era só sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode utilizar disso, mas a gente não pode perder a essência. Por isso que eu falei para vocês que, nesse segundo bloco, eu queria trabalhar sobre essa questão da identidade existencial e espiritual da igreja, que ela é espiritual. Porque a gente pode até amanhã estar em todas as mídias, ser a vedete de todos, mas, de repente, a gente já pôs Jesus para fora. Por isso que eu fiz até essa crítica aqui da Lagoinha. Porque, irmãos, no momento em que eles cedem a sede deles, ou uma das sedes principais, para um evento secular, eles deviam ter uma comunicação muito grande. Ó, estamos alugando espaço para uma coisa que não tem nada a ver com a igreja. Mas você perceba como que é aquilo. Irmãos, muitas vezes vai se perdendo, entendeu? O grande problema aí, nessa transição toda, se a gente for analisar, tem que se admitir a contemporaneidade, a tecnologia, o grande problema aí é que a gente tem que analisar à luz de Romanos 12. Romanos 12. Por quê? A igreja, quando na Reforma Protestante, ela herdou também muito paganismo. Sim, exatamente. É isso que eu estou falando agora, Júnior. Feito. E é por isso que eu estou trabalhando nessa questão da identidade visual, que ela é brilhante, e que os nossos irmãos mais novos, eles sabem explorar muito, mas qual que é a grande proposta aqui que eu quero deixar para vocês? Não perder a essência. Não deixar a matriz. Porque no dia que deixou a matriz, você pode ter tudo, mas não vai ter nada. Exatamente. Vamos ser igual à igreja de Sardes, que temos a aparência de quem vive, mas somos mortos. Estão entendendo, irmãos? Ou seja, é uma linha muito tênue. E por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Agora, aqui dentro disso, porque se a gente perde a essência, quero lembrar 3 épocas aqui para vocês. Lembram no Velho Testamento? No Velho Testamento, nós vemos isso acontecer. Logo depois que o povo de Deus conquista Canaã, eles perderam a essência. Ao livro dos Juízes, perderam a essência. E depois na monarquia unida e na monarquia dividida, perderam quantas vezes as essências? Olha os cativeiros. Fruto do quê? Do castigo de Deus contra o seu povo no Velho Testamento. E no Novo Testamento? Temos um grupo que perdeu a essência? Claro que tem. Olha os fariseus, olha os saduceus, olha os escribas. Já não eram mais os mesmos dos dias de quem? De Esdras e Neemias. Perderam a essência ou não perderam? Claro. Perderam. Foram alvos das críticas de Jesus, de João Batista e dos apóstolos? Foram. E na história da igreja, nesses 2000 anos, a igreja também perdeu a sua essência?
Perdeu? Vamos começar quinta-feira estudando seitas e heresias, e a gente vai começar com o catolicismo romano. Por quê? Porque a igreja católica, a gente não pode negar que ela era a igreja principal. Nós derivamos da igreja católica, isso é um fato, isso é histórico. Nós saímos por causa que eles se desviaram, ou seja, na realidade, eles estão aqui crescendo e, de repente, eles se desviam. Mas, se a gente faz um retrocesso na história, a gente é a igreja católica. Só que nós não somos a história católica. Por isso que houve a reforma, a gente voltou. E aí vem os solas. Somente a graça, somente a escritura, somente o Senhor, somente uma fé. Então, a gente traz de volta para quê? Porque eles se desviaram. Quebrou a essência, a essência que é dada com Constantino. Sim. No século V. Quebra a essência da igreja primitiva com Constantino. Constantino instituiu Sunday, dia de sol, domingo, por quê? Porque ele adorava o Deus Sol. Então, mas você vê, Júnior, que se a gente... Bom, a gente depois entra com mais detalhes até para essa questão, né? Porque, assim, ao mesmo tempo, irmãos, a gente... Sabe aquela questão do joio e do trigo, irmãos? Tem muita coisa boa. Vamos pegar um exemplo aqui, irmãos. Onde eu quero chegar aqui, de forma prática, nessa questão da identidade visual? Eu não sei o que Deus vai fazer por meio de nós, na Terra. E se nós tivermos uma identidade visual positiva, que não perca a essência, como cristão, como ministro e como igreja local, a gente vai ter também um alcance maior. Agora, no momento que perdemos a essência, a gente pode ter tudo, pode ter até as mídias ao nosso favor. Esquece, Jesus já saiu de cena. Mas eu estou aqui dando o direito de dúvida, e vamos pegar aqui o Nicodemos, que trabalha com muita harmonia essa questão, o Hernandes Dias Lopes, que trabalha com muita maturidade, e tantos outros pastores que sabem circular bem nas redes sociais, sem se perder. Como o pastor Johnny disse, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Percebam que é uma igreja que atua, ela não perdeu a sua essência. O pastor, você tem acesso ao pastor. Você conversa com o pastor. Quem for lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros vai ter acesso, vai poder cumprimentar. Eles não estão com uma redoma. Eles não... Pode até ter segurança por uma questão de cuidado, mas eles não são gente intransponível, eles cheiram ovelha. E eles sabem circular muito bem essa questão, estão ensinando, são pessoas desapegadas às coisas, ou seja, existem profetas de Deus que estão usufruindo desse meio, e é isso que eu quero dizer para vocês, porque quando a gente joga fora a criança com a água suja, a gente pode estar cometendo um pecado nesse momento. Sim. É uma ferramenta que a igreja pode usar, porque se a gente achar que, então, querer demonizar tudo, vai ser um terreno que a gente vai deixar de usufruir e o diabo vai falar, então agora tudo fica para a gente. Exato. Então, eu queria concluir esse ponto da identidade visual e já vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa identidade visual. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar nessa questão? Na pandemia. Eu sempre sonhei de ter algo assim. Mas lá na nossa igreja, nós não tínhamos grupos e não tínhamos pessoas para trabalhar. Então, como a minha prioridade é o pastorado e o ensino, eu continuei. Mas veio a pandemia. E a pandemia me mobilizou para isso. E era um sonho que eu já tinha. Mas chegou o momento da oportunidade, da minha realidade local. Então, diante disso, irmãos, e diante desses cuidados, nós podemos ter uma identidade visual, desde que jamais nos esqueçamos daquilo que realmente importa. E eu lembro que eu chamei um amigo para nos ajudar, eu criei uma equipe, inclusive o filho da irmã Cleusa, o Tomé, fazia parte, chamei meu irmão Ricardo, chamei o Dodô, chamei o Pereira, chamei o Tomé, depois eu chamei o André, e chamei o Luquinhas, vários irmãos, eu falei, irmãos, a gente vai precisar agora transmitir os cultos, estamos na pandemia, o escolhi está fechado. E aí eu chamei um amigo também, que é o pastor Elias Codioto, e a sua esposa. E aí a primeira pergunta que elas fizeram, pastor, qual é a sua identidade visual? Eu falei, qual é a identidade visual? É a igreja. E aí, não, pastor, mas como que vocês se apresentam nas redes? Eu falei, a gente se apresenta... Irmãos, aí eu fui ver o quanto nós estávamos aquém. E aí, a partir dali, por isso que quando vocês colocaram, por exemplo, né, Jesus Cop,
Pies Church, e aí você pede, são identidades visuais. Aí nós também criamos a nossa identidade visual. Então, por isso que eu até passei já para vocês, nós temos como material um material de identidade visual dentro de gestão eclesiástica. E é muito interessante que aqui a gente chegou nesse consenso, depois de meses. Até o nosso logo foi mudado. Só ensinando uma coisa para vocês, irmãos, nesse nosso novo mundo, há uma linguagem que é a chamada de minimalista. O que é ser minimalista? Menos é mais. Lembra que antigamente nós tínhamos numa bandeira de um estado, de uma família, um brasão, e ali do brasão tinha a folha de palmeira, outro tinha uma galha de cacau, outro tinha... Um brasão era cheio de detalhes, porque identificava uma família. Pode ver que as nossas bandeiras, as nossas marcas, até do governo eram assim. Mas nesse mundo digital, nessa última fase, eu diria, da tecnologia, eles descobriram que até algo em relevo prejudica. Podem ver que hoje, quando nós abrimos aqui, e deixa eu até abrir assim de uma forma macro aqui para vocês, olha só, olha que interessante. Aqui, ó, compartilhando a nossa tela. Vocês estão vendo aqui no nosso computador, ó, tudo é minimalista. Quando nós olhamos o logo, nós já sabemos do que é cada parte. Pode ver. E assim é o mundo hoje, é um mundo moderno, ele é um mundo dessa forma. Você... Opa, repetiu demais aqui, deixa eu parar. Perceba que esse mundo minimalista, ele é literalmente menos é mais, em todos os sentidos. O Instagram tem um símbolo, o Google, o Facebook, e assim a gente vai não sei porque está replicando demais. Então, em cima disso, criamos uma identidade visual. Qual é a proposta que eu digo aqui para vocês? Tentem criar uma identidade visual para as igrejas de vocês. A nossa igreja, por exemplo, logo no início da pandemia, como que é o nome da nossa igreja? Igreja Batista Missionária. Como que nós éramos conhecidos? IBM. A IBM já é uma marca consolidada. Do quê? De uma indústria de tecnologia. Então, eu comecei a trabalhar com o nome missionária. Por isso que nós ou somos a missionária ou a missionária FV, abreviação de Ferraz de Vasconcelos. Aqui, ó. Pastor, seu microfone está fechado. Me desculpe, eu fui clicar aqui para mostrar para vocês e cair. Deixa eu mostrar para vocês aqui, no caso, compartilhar. Ó. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar. Deixa eu pôr aqui. Aqui, ó. A nossa igreja. Essa é a nossa identidade visual hoje. Criamos esse logo. Nossa cor, ela é preto e branco por o logo e o cinza. Então, a gente trabalha em tudo dentro desses padrões. Isso criou para nós uma facilidade muito grande. Por exemplo, quando a gente está no Google, olha que interessante, irmãos, ó. Né? Pode ver, ó. A gente vai ter tanto ou missionária ou missionária FV. Existem muitas igrejas batistas missionárias, tá vendo? Mas quando a gente põe também Igreja Batista Missionária, a gente acabou tendo uma identidade, entendeu? A ideia de particularizar, né? A ideia da identidade é particularizar. De particularizar, exatamente. Então, por exemplo, quando uma pessoa vê o nosso logo, e eu trabalho com missionária maiúsculo, para dar esse destaque mesmo, sabe, Júnior? E o que acontece? Vocês vão ver que a maioria das nossas redes sociais, ou as pessoas nos acham como @missionária,
ou @missionariofv, e sempre padronizando, porque quando a pessoa vê o nosso logo, por exemplo, ó, vamos aqui no Face, ela já sabe que a Igreja Batista Missionária. Criamos um padrão de comunicação. Antes éramos assim? Não éramos assim, era uma mistura. Era uma mistura de tudo, né? Aqui também, por exemplo. Né? E essa personalização facilitou muito, por exemplo, ó, um pouco aqui da igreja. Ó, todas as redes sociais acabaram tendo esse viés. Assim também fizemos com o próprio material do Spotify. Olha só que interessante. Dentro do Spotify, e agora aqui eu vou estar explicando para vocês um pouco sobre essa questão. Deixa eu só entrar aqui. Ó, deixa eu pôr aqui. Ó, na igreja, a conta, vamos abrir. Ou seja, padronizou. Então, uma pessoa, quando ela vê em qualquer rede social, ó, Igreja Batista Missionária, percebam que é sempre o preto e o branco, no máximo um cinza. Entenderam? Isso criou uma identidade. Sim. E o seminário? E o seminário? Ó, que é as mensagens da igreja do Spotify, né? Agora, olha só que interessante, irmãos. E o seminário? Que cor que é o seminário? O seminário é a cor verde. Dentro da nossa identidade visual, a cor verde a gente deixou para o seminário. Olha que legal. Legal, hein? Hã? Ficou bom. Verde é lindo. Ah, tá. Olha só. Não, peraí. Verde é a esperança. Ó, olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui todos os episódios. Ó, o seminário. As aulas de teologia. Pode ver que ela está aqui dentro e acaba tendo o verde. Mas Sim. esse verde você vai achar ele em todas as demais áreas também do seminário. Olha lá, deixa eu mostrar para vocês. Olha lá. Deixa eu outra janela. Aqui do YouTube, ó. Olha que interessante. Vamos pegar aqui o seminário. Vou mudar de página. Não, vou pôr aqui mesmo. Está na minha página pessoal. Aqui, ó, o seminário. Olha o nosso seminário. Mesma coisa, ao verde. Missionária, seminário. E eu procuro chamar sempre de missionária, para ter essa identidade. Eu sei que o nome missionária é genérico, mas eu tive que escolher um caminho, e foi o caminho que eu escolhi, juntamente com a comissão, na época que criamos o... Você poderia até, não sei, a sugestão, né? Nesse símbolo aí, colocar um ícone também, né? Algo, entendeu? Um ícone. É um desenho, uma coisa que... Então, Júnior, é que a gente já trabalha assim de forma bem minimalista, entendeu? Mas são sugestões, entendeu? Então, opa, você conhece esse camarada aí? Olha aí, ó. Interessante, né? Agora, olha que interessante, irmãos, dentro desse contexto que eu falei para vocês, da identidade visual e de vocês trabalharem sempre com padrão. Olha aqui, quando vocês procuram, por exemplo, né, o meu nome nas redes sociais. Quando a gente estava pesquisando tudo isso, eu lembro que... vocês estão vendo que tela agora? Estou nessa tela, né? Olha lá. Por exemplo, eu fiquei numa baita dúvida. Trabalho com meu nome completo, trabalho como Raimundo Menezes, Raimundo Alcântara, Pastor Rai. Falei, pelo amor de Deus. Aí eu tenho que tomar uma decisão. E fui por exemplo... Não, vou trabalhar com o meu nome mesmo. É o meu nome, o nome que Deus me deu. E quando busca, pode ver que olha a quantidade de coisas que abre com a padronização. Eu fiquei impressionado quando eu vi um dia. Falei, poxa vida, aí tem as coisas da igreja, do seminário, tem fotos, tem do livro que eu lancei alguns anos atrás, do Amazon. Aí vai puxando tudo. O bom, olha o seminário aqui. As aulas dos... Vai distribuindo. Então, o que eu quis dizer há pouco,
com relação à identidade, irmãos? Essa daqui foi a igreja que eu preguei, a igreja não, o culto que eu preguei domingo, né? A gente vai tendo essa padronização. E isso é interessante, irmãos, porque quando alguém procura nas redes, ela vai achar. Então, perceba que a identidade visual, ela é importante. Ela não é o mais relevante. Porque se perder a essência, perdeu tudo. Tudo bem até aí? Tudo bem? Querem fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? E eu tinha publicado para vocês o nosso manual de identidade visual. Vocês chegaram a ver, não? Não. Não? Então, vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Nos dias em que o Tomé, eu e os outros irmãos e o Rick gastávamos tanto tempo sobre essa questão, nós... Olha só que interessante, irmãos. Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui é bem legal. Aqui, ó. Esse é o nosso manual de identidade visual. Criamos um manual de identidade visual da igreja, entendeu? Aí, ó. Tem todas as descrições, inclusive a letra que nós usamos em todo o material. Qual é a letra que é a letra ofício? É a Arial. E aí, olha os departamentos da igreja. Maísa, você já viu isso daqui no Edificação, né? O Edificação tem a cor azul, não é? Já vi. A oração não é a Alguns cor ministérios, vermelha, as mulheres é a cor rosa, os jovens é laranja, e cada área, a gente, claro, mudamos algumas coisas aqui. Por exemplo, a diretoria é esse roxo, que é a diretoria, irmãos. Tem um grupo da nossa igreja que é a diretoria, o pessoal só da diretoria. O social é um bordô, cor de sangue, sabe? Então, essa é uma maneira que a gente facilitou a nossa comunicação. E na igreja, a mesma coisa. Que cor que pintamos a igreja? Cinza claro, cinza escuro, branco, preto. Para quê? Para criar uma identidade. Indiferente de quantas igrejas tivermos, a gente tem uma identidade. Ou seja, isso facilitou para a gente criar uma harmonia, entendeu? Agora, isso tudo é mais importante? Claro que não, meus irmãos. Isso tudo é um momento contemporâneo, entendeu? E esse é o nosso logo, que ele pode ser trabalhado com fundo preto ou fundo branco, né? E esse é um slogan que a gente procurou desenvolver, no caminho da excelência. Fiz questão de pôr caminho maiúsculo para lembrar de quem? Quem é o caminho maiúsculo? Todo maiúsculo, irmãos? Jesus, né? Então, qual é a nossa meta? Buscar excelência em tudo que a gente faz. Né? Claro, é uma longa caminhada, mas a gente sabe que o mais importante não é a apresentação performática, mas é a apresentação de fato em vida. E aqui eu quero apenas dedicar agora com os irmãos o capítulo de número 5 do livro, do Ken Blanchard. Não vai dar tempo, eu separei aqui para poder trabalhar aqui com vocês, mas não vai dar tempo. Mas o capítulo 5 desse livro, que é Lidere como Jesus, do Ken Blanchard, na página 137, ele fala os hábitos de um líder servidor. Eu vou citar rapidamente aqui algumas coisas que ele coloca aqui, ó. Quais são, o que ele vai tratar nesse capítulo, irmãos? Ele vai tratar aqui de reclusão, oração, estudo e utilização das Sagradas Escrituras, a aceitação e retribuição do amor irrestrito de Deus e o envolvimento em relacionamentos que lhe deram apoio. E aqui ele começa, eu só vou destacar algumas frases, ó. Se quisermos liderar como Jesus, temos que seguir o seu exemplo. Então, esse material aqui, eu acho que é um material muito bom, que vale a pena vocês lerem depois, né? Esse capítulo como um adendo desse assunto que a gente está trabalhando agora. Tá bom, meus irmãos? Ok. Como eu disse para vocês, só mostrar aqui rapidamente, irmãos, o nosso logo antigo, só para vocês terem uma ideia, ó, qual era o nosso logo antigo. Pastor, acho que deu o horário. Deu horário, eu já vi. Deixa eu só mostrar o nosso logo antigo aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. Onde está? Eu acho que aqui. No próximo bloco eu abro para vocês, tá bom? Dessa questão de identidade visual.
Mas, assim, só para a gente concluir, irmãos, aqui, esse ponto. Onde foi a mudança na chave das nossas atividades? Para nós, aqui na igreja local, foi na pandemia. Por exemplo, eu tinha muita vontade de migrar para esse movimento online. Mas vocês vão de convir comigo que o presencial é mais gostoso. Mas a pandemia, querendo ou não, nos levou, nos forçou a ajustarmos isso. E eu, particularmente, confesso que fico muito feliz com essa fase. Por quê? Porque olha aqui, agora aqui nós estamos nessa região do Alto Tietê, Zona Leste, Rio de Janeiro, né? Nosso irmão Natan está lá em Volta Redonda, ou seja, isso, querendo ou não, é fruto desse momento, essa virada de chave. E por que isso é importante, irmãos? Para que a gente possa estar se ajustando a tudo que Deus reservou para nós, né? Então, vou abrir o último modelo aqui com vocês, o último bloco, e eu quero ir um pouquinho mais para a prática também. Por exemplo, irmãos, essas dúvidas que os irmãos têm com relação até mesmo de como montar agora um podcast. Não sei se isso é do interesse dos irmãos, né? Conhecendo um pouquinho mais esses detalhes, que nem muitas vezes, né, Dil? Teve dias que, conversando com o Dil, Dil, isso daqui, não sei o que, faz isso. Muitas vezes a gente quer aprender, mas não sabe. Eu queria fazer esse último bloco aqui um pouco mais prático, tá bom? Beleza, meus irmãos? Alguma dúvida? Alguma Beleza. dúvida? Tranquilo? Tranquilo, né? Então, vou parar aqui nossa gravação para a gente ir para o último bloco, tá bom? Ok.